Jen yu jin jan san pema ge sa lum pola ya sen chogi nyu drum ye pema jung ne je sudran ordo kandro man pe por che che je sudan che Jinji Lam Chi Je So Guru Pema Si Ji Hong Mo Jin Yu Jin Nam Jan San Pema Ge Sa Dong Po La Yan Sen Cho Gi Nyu Drum Ye Pema Jung Ne Je So Dran Ordo Kandro Mampe Kor Che Che Je Sundan Drum Che Jin Je Lam Che Je So So Guru Pe Ma Si Je Hong Hong Wa Jen Yu Je Nom Jam San Pe Ma Ge Sa Dong Po La Yatsen Chogi Nyon Rung Pema June Je Sodran Kordo Kandro Mampe Kor Che Che Je Sodan Che Jin Je Lam Che Je Su So Guru Pema Si Je Hong Om Jen Yu Je Nam Jam San Pema Ge Sa Dong Po La Yatsen Chogi Nyon Drum Ye Pema Jung Ne Je Sundran Kordo Kandro Mampe Kor Che Che Je Sundan Drum Chi Jin Je Lam Che Je Su So Guru Pema Si Je Hong Je Chodan Sochi Chonan La Jancho Balo Dani Chatsu Che Dangi Jinso Jipe Sonan Che Nola Penche Sanje Lupa Sho Sanje Chodan Sochi Chonan La Jancho Balo Dani Chatsu Che Nagi Jinso Jipe Sonan Che Nola Penche Sanje Drupa Sho Sanje Chodan Sochi Chodan Ma Jancho Bado Dani Chasu Che Nagi Jinso Jipe Sonan Che Nola Penche Sanje Drupa Sho. Bom, então a gente está no início dessa viagem, né? Em que, a convite do Trump, a gente está tomando os temas trabalho, sexo e dinheiro como locais de contemplação da vida e do Dharma, né? Embora a gente não tenha entrado nesses temas assim de maneira mais explícita, né? A gente hoje vai começar a olhar a relação com o trabalho. Então ele vai começar a pincelar um pouco a maneira como a gente pode olhar para o que a gente vê, enfim, a considerar trabalho, né, nas nossas vidas, como prática. E ele vai fazer um trabalho muito necessário, né, o Trump. A gente vai começar a olhar isso hoje, né? Nos próximos encontros a gente vai aprofundar. Mas ele vai começar a um pouco desmistificar a noção que às vezes a gente coloca de como se fosse excessivamente espiritual em qualquer coisa que a gente faça, né? Como se qualquer coisa precisasse ter um sentido oculto, ou precisasse de uma simbologia um pouco divina, ou precisasse de alguma coisa que, enfim, fosse mística, né? Que envolvesse o nosso trabalho. E o Trungpa, ele vai dar uma aterrada nisso, né? Ele vai
nos convidar a olhar que qualquer ação que a gente faça com o corpo, com a nossa mente, a gente reconhece aquilo como prática. Então ele tira um pouco essa sensação mística, né? Que a gente às vezes quer imprimir em qualquer coisa que a gente faça, né? Então ele faz um trabalho necessário, assim, para os budistas e para todo mundo que se conecta com algum caminho, né? Mas a gente ainda está numa etapa, né, que é o que ele vai fazer a transição, uma etapa em que o Trungpa um pouco ele está abençoando as circunstâncias da nossa vida como condições para a gente poder olhar para elas como quase um composto forte para a nossa própria prática, né? Então, no último encontro que a gente fez, basicamente o Trungpa ele descreveu os 3 animais e ele fez isso de uma forma brilhante, porque é como se ele tivesse feito um mergulho em profundidade e conseguido nos mostrar que não importa o que a gente esteja fazendo, a gente venha fazer, o que vai estar na base dos nossos movimentos na vida é a operação dos 3 animais. E é ali que o samsara fica escondido. Então não é tanto que se a gente sai de um lugar e vai para outro, sai de uma situação vai para outra, deixa de fazer algo para começar a fazer outra, que parece que é mais elevado. A gente passa então a tentar agir com o corpo de uma certa forma, tenta dizer certas palavras ou tenta cultivar certos pensamentos. Se na base do nosso movimento a gente não tiver atento, não tiver lúcido para perceber javali, galo e cobra, ele não chega a usar essas expressões, mas ele fala ignorância, desejo, apego, né, e raiva. Mas a operação dos 3 animais, ela como que vai infiltrando cada pedaço da nossa vida, inclusive a prática espiritual. E não importa a nossa conexão com família, nossa conexão com trabalho, nossa conexão com qualquer coisa. Os 3 animais, eles estão ali. É ali que a gente reproduz um sentido de samsara, que a gente é como se condenasse apenas as situações externas. Mas ali o Trungpa é como se ele nos convidasse a ver essas situações de um jeito muito impessoal, estando ligada à operação desses 3 animais, né? Isso foi o que a gente conversou semana passada. E aí, olhando isso, a gente foi até o ponto em que a gente começou então a fazer uma ponte com as próprias práticas, né? Então, para quem tem o texto em português, a gente parou se eu me lembro aqui. Na página 32, em português. Eu não sei em inglês, se é meio parecido. Que alguém colocou ali no Drive, né, o link do livro em inglês, que é o livro original, né? Então, na tradução em português, a gente parou na página 32. E aqui, o Trupa é como se ele estivesse associando a contemplação dessa conversa, né, dos 3 animais, como a gênese da nossa prática. Inclusive, se a pessoa for eventualmente imaginar que ela vai fazer um retiro, isso vai estar presente. Então, é nesse ponto que a gente parou, que é onde a gente vai continuar, né? Então, eu vou voltar um pouquinho aqui, vou lendo devagar, para a gente poder olhar junto, né? Porque é um tema que nos interessa muito, porque é como se a gente sempre guardasse algum lugar na mente que tem alguma situação que a gente pode vir a fazer, que fazendo ela a gente termina com tudo. E o Trungpa está mostrando para nós que qualquer coisa que a gente imagine, se tiver os 3 animais dentro, aquilo já está condenado a um tipo de samsara. Então, ele está nos convidando a se dar conta disso. Então, ele vai mostrar como é necessário a gente manter um contato com o mundo, a gente manter um nível de abertura com o mundo. Então, ele diz assim: as disciplinas meditativas que nos foram recomendadas pelos grandes mestres
elas deveriam ser acompanhadas pela interação com o mundo. A prática da meditação, ela pode ser descrita como um campo de treinamento, e a efetiva aplicação dos exercícios nele aprendidos ocorre quando nós enfrentamos as situações da vida diária. É mais ou menos assim, é como se a prática começasse mesmo quando a pessoa se levanta, não quando ela está sentada. É por isso que os assuntos, trabalho, sexo, dinheiro passam a ser do nosso interesse imediato, porque são áreas que ah, guardam muita energia nossa, né? É quase como aquela imagem matemática, né? Que a gente tem um número qualquer, mas aí a gente tem uma potência do lado, né? A gente tem o número 8, mas tem a potência 10. Então, são temas que guardam muitos karmas, né? Então, a espiritualidade trata do modo de enfrentar situações da vida cotidiana. Se você estudar metodicamente a história da tradição budista, você vai ver que os eremitas, eles não ficam isolados a vida inteira. Nem mesmo quando eles fazem votos de permanecer em retiro. Se diz que o retiro não termina completamente até que você volte à sua antiga situação de vida. Então, seu retiro está completo. Isso aqui é bonito, porque é muito fácil de ver quando a pessoa se prepara para fazer retiro. O retiro começa quando a pessoa decide fazer o retiro. E não quando ela entra pela porta da casa de retiro, mas quando ela decide. Porque naquele momento, Mara fica sabendo, e aí muitas coisas começam a se agitar na vida da pessoa, externa e internamente. Ali começou o retiro. Não começou quando a pessoa comprou a passagem e, enfim, entrou na floresta, né? O retiro começa quando a pessoa tomou a decisão. Então, é como se o universo inteiro agora fica sabendo e aí as coisas começam a se movimentar. E ele não termina quando a pessoa sai. Ele termina quando a pessoa retorna para os locais onde os seus karmas estavam esperando ela. Aí é como se o retiro tivesse de fato terminado, né? Enquanto a pessoa não volta para aquele lugar, é como se não tivesse terminado, porque os karmas estavam ali esperando a pessoa, né? Então é bonito, é como se fosse uma visão de um círculo, né? Que é muito mais amplo do que a gente possa imaginar, né? Muito mais amplo. Mas profundo também. Então seu retiro está completo. Por exemplo, Milarepa, que era um grande praticante e mestre do budismo tibetano, ele fez o voto de que ele consideraria a sua caverna de retiro como a sua tumba. Então ele ia ficar até morrer. E não deu certo, né? Ele iniciou o retiro com essa intenção, mas no final ele não pôde evitar completamente o mundo. Caçadores passavam recolhendo penas para suas flechas, ali perto, né? E outras pessoas entravam ocasionalmente para lhe fazer perguntas. Por fim, ele teve que sair, deixar sua caverna e voltar para o mundo. Ele teve que abandonar a sua situação de retiro. Graças a Deus, né? Imagina se o Milarepa não tivesse saído, não teria aprendido um monte de coisa, né? Que graças a isso que esses ensinamentos aqui chegaram até nós, né? Há também a história de Anathapindika, que tem muitos sutras, né, que falam dele, que era um discípulo do Buda e um grande patrocinador da comunidade dos monges. Ele fundou centros de retiro para os monges e forneceu-lhes alimentação, criando ambientes nos quais o Buda pudesse ensinar. O budismo certamente não seria o mesmo se não fosse ele, né? Um rei. Sem ele, não teria sido possível propagar os ensinamentos numa escala tão ampla no tempo do Buda. Anathapindika perguntou ao Buda se ele devia renunciar ao seu trabalho a serviço da Sangha e se devotar exclusivamente à prática de meditação. Ele pensou que isso poderia ser bom para ele próprio, mas não para os outros, porque ele não estaria mais ajudando as pessoas. E a resposta do Buda foi que ele deveria continuar sendo um chefe de família. Para ele, a melhor maneira de servir o Buda, o Dharma e a Sangha e seguir o caminho para a iluminação seria praticar em casa. Para cada um de nós,
A resposta a essa pergunta depende da situação pessoal. Por quê? Porque as nossas escolhas, elas dependem daquilo que nós já estamos fazendo. Há um ditado tibetano, segundo o qual é melhor não começar nada, mas concluir bem o que se começou. Eu adoro esses ditados, né? Eles são muito interessantes, porque o nosso hábito seria começar alguma coisa, porque aparentemente é mais fácil, né? Desconhecido, tem aventura, tem isso, tem aquilo. Mas terminar bem alguma coisa é sempre mais desafiador, né? Então, é uma outra forma de se relacionar. Melhor não começar nada, mas se começar, melhor concluir bem, não desistir. Portanto, se você é um chefe de família, talvez você não possa se desfazer dessa situação. Mas há uma maneira de praticar, mesmo nela, a espiritualidade. Enfim, é a maneira que a gente consegue, né? Então, a maneira que a gente está, ela já é a forma ideal da gente praticar. Isso que ele está dizendo. Existem, claro, outras possibilidades. Se uma pessoa é livre para fazer o que quiser na vida, ela pode escolher respeitar a sacralidade dessa liberdade, impondo-se algumas restrições e vivendo por um período de tempo a vida contemplativa de uma pessoa que se retira, ou de um monge, que não são a mesma coisa. Na tradição budista, o retiro parece ser visto de uma maneira bem diferente da que é cultivada em algumas tradições monásticas cristãs, nas quais você faz o voto de se trancar por trás das grades pelo resto da vida. Na tradição budista, respeita-se o princípio do retiro e da vida contemplativa, mas não se ignora o dever para com o samsara, esse mundo confuso e vulgar que nós habitamos. É quase como se fosse necessário retribuir a bondade do mundo. É como se a pessoa entrasse pensando na saída, né? Não no sentido de que ela quer que o retiro termine logo, né? Mas é como se ela entrasse pensando, o que leva ela a entrar, né, nesses contextos que ele traz, é como se fosse uma, um pensamento que é tipo assim, a pessoa não consegue ajudar, porque ela mesma é o problema. Ela não tem mais meios hábeis, não sabe o que fazer. Tem vontade, mas não consegue, né? Como, como apoiar de uma forma que seja mais verdadeira. Como retribuir o mundo de uma forma mais genuína. Então a pessoa entra por bodhicitta, esse é o sentido. Aí o Trungpa começa agora a brincar com isso, né? E ele diz assim, bom, atualmente nós não sabemos muito bem como nos relacionar com as situações do cotidiano. Será que convém abandonar a vida diária como se abandona um mau emprego? Jogar tudo para cima, né? Convém tentar fazer o melhor com o que nós temos? Convém abandonar tudo isso? Se ele estivesse passeando pela nossa mente, né? Os tipos de pensamentos que a gente tem. Para começar, nenhuma dessas perguntas se baseia numa compreensão firme e clara. São apenas suposições. Nós pensamos que deve haver algum modo real e certo de fazer as coisas, mas nós não sabemos qual é. Por isso, nos metemos em determinadas situações e esperamos pelo melhor. É o que a gente faz, né? A gente dá um drible aqui, ali e pensa, bom, agora vai dar certo. Eu não sei bem como, mas eu acho que se eu ficar aqui, vai dar certo. Não tem necessariamente uma lucidez, né? A gente espera pelo melhor. Essa abordagem desordenada falta a disciplina básica da prática de meditação, que é a única forma de preservar a continuidade da intuição e da lucidez. Como se ele estivesse sugerindo cautela, né? Cautela pra gente, sem pressa. Praticar a meditação, nesse caso, não é de maneira alguma construir
algo, alguma coisa. Porque isso é a abordagem do materialismo espiritual. Com táticas e estratégias. Hum, eu acho que eu tive um problema, né? Pronto, estou de volta. Eu vou ler de novo esse trecho. Então, praticar meditação nesse caso não é de modo algum construir alguma coisa, que isso é abordagem do materialismo espiritual. Pelo contrário, a meditação nos permite simplesmente ser ou estar e nos abrir com o auxílio de certas técnicas que afastam a preocupação autoconsciente com as táticas e com as estratégias. É como se ele estivesse dizendo que da mesma forma que quando a gente senta em meditação, a gente pode perder muito tempo pensando, mas será que eu estou fazendo certo essa técnica? Será que essa técnica é a melhor que eu deveria fazer? Será que não tem técnicas melhores? E a gente pode perder muito tempo ah, pensando nisso, né? Um pouco autorreferente, como ele está dizendo. A gente na vida faz a mesma coisa, né? Então a gente pode perder muito tempo pensando, mas será que é isso mesmo? Será que não é? Será que é a melhor técnica? Será que é por aqui? Aí, não que a gente não deva manter um nível de reflexão, né? Mas aquilo quando se torna muito autorreferente, a gente não sai do lugar. No caso específico da meditação, ele vai dizer, por meio da meditação, nós vamos desenvolver uma maneira de não fazer nada, absolutamente nada, nada fisicamente e nada psicologicamente. E a gente vai aprender a não fazer nada profissionalmente, né? Se der certo. A única maneira de não fazer nada é escolher um objeto de atenção e tratá-lo como se ele não fosse coisa alguma. Essa é a técnica que a meditação desenvolveu tradicionalmente. Nós vamos escolher algo como o ato de respirar ou de caminhar, e aí nós vamos meditar sobre ele. Mas essas coisas são transparentes. Elas não têm individualidade. Todas as pessoas respiram, todas as pessoas caminham. Por isso, as técnicas sobre o ato de respirar ou de caminhar são técnicas comuns e transparentes. Isso é bonito. Todo mundo respira, todo mundo caminha. Por que não tornar isso que é algo que não tem rosto, né? O foco da prática. O que que acontece quando a gente começa a fazer isso? Quando nós aplicamos plenamente essas técnicas, nós alcançamos um ponto em que distúrbios psicológicos começam a surgir em nossa prática, que é uma coisa que ingenuamente a pessoa pode imaginar que nunca aconteceria, né? Mas é justamente que ela começa a chacoalhar. Emoções ocultas no subconsciente começam a transparecer em via superfície. Aquilo estava lá, mas a pessoa estava muito ocupada. Então agora aquilo aparece. Em outras palavras, a prática da meditação, mediante técnicas transparentes, como trabalhar a respiração, se torna uma prática de não fazer nada. E propicia um espaço livre, onde qualquer coisa que aflore será notada e reconhecida. Então, essa é uma maneira de nós nos relacionarmos com os fenômenos no sentido interno. Na meditação, nós não temos interações verbais ou físicas com as pessoas ou com o mundo exterior, mas a prática, ainda assim, é uma maneira de nos relacionarmos diretamente com os fenômenos, em vez de sermos apanhados pelos jogos centrados no ego. Por quê? Porque meditar não é se retirar, não significa sair do mundo. De fato, o que se faz é entrar no mundo. Isso aqui é muito importante, né? Não é sobre se retirar, mas é sobre entrar no mundo.
Até agora, o mundo ele não tinha sido capaz de nos mostrar sua expressão mais completa, porque a gente nunca permitiu que isso acontecesse, porque a gente estava sempre distraído, seja pela aceleração, seja distraído pelas nossas próprias metas, né? E a gente não olha direito para as coisas. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa estava em retiro, daí ela estava me contando que ela teve um namorado que depois de 1 ano de namoro, ela olhou para o namorado e disse: "Nossa, você é estrábico". Ela passou 1 ano de namoro, você se dá conta que a pessoa era estrábica, porque ela não estava olhando para ele, ela estava olhando uma outra coisa. Por isso que a gente não vê o mundo completamente, né. E a gente não olha, a gente enxerga o que a gente quer ver, basicamente, né. A gente não enxerga o que está na nossa frente. E olha que não era pouca coisa, né, parar para pensar, né. 1 ano, não era pouca coisa. E estava assim, na cara, literalmente, né, na cara da pessoa. Não via. É muito impressionante. Não é que o mundo não é que não estava ali, mas a gente não estava aberto para ver, né. Essa que é a questão. Até agora, o mundo não tinha sido capaz de nos mostrar a sua expressão mais completa, porque a gente nunca tinha permitido que isso acontecesse. Por quê? Porque a gente foi constantemente seduzido por uma coisa, por outra. Enquanto isso, perdíamos o trem todo o tempo. A gente perdia a oportunidade de ver, né. Sempre que tem uma perturbação, sempre que tem uma comoção, todas as espécies, todos os tipos de energia aparecendo, nossa mente fica preocupada com algum outro assunto. Então aquilo é uma seta, né? Aí vem uma emoção, a gente vai para um lado e vai para o outro. E a nossa mente ela fica preocupada. E a gente nunca toma consciência dessas coisas de uma maneira correta, de uma maneira mais profunda. Mas na meditação tem uma sensação de antecipação, tem uma sensação de abertura. Então, a meditação nos permite ver as coisas ocultas de um modo que não nos escapa um momento sequer de energia ou perturbação. Nós as vemos com clareza e precisão porque não as avaliamos de uma maneira autoconsciente. A avaliação requer muito autoconsciência. Enquanto nós avaliamos uma coisa, deixamos de ver outras. Autoavaliação aqui, a gente fica se perguntando: "Mas será que eu gostei? Será que eu não gostei? Será que isso aqui tá bom pra mim? Será que isso aqui não tá bom pra mim? Será que isso aqui não podia melhorar?". Aí a gente começa a tentar, se relacionar com essa forma que era um pouco mais superficial. E aí a gente deixa de ver muitas outras coisas, né. Nós deixamos de captar as implicações que ocorrem ao redor dessas energias que surgem em nossa mente. Assim, nesse caso, a meditação é uma maneira de desenvolver a lucidez, que nos permite perceber com precisão as situações da vida diária, assim como o nosso próprio processo mental, de modo que nós possamos nos relacionar com ambos inteira e completamente. Desse ponto de vista, eu vejo que volta interessante ele fez, né? Ele vai agora chegar no tema do trabalho. Então, ele explicou a meditação como uma plataforma de observação privilegiada de qualquer coisa que venha acontecer, sem julgamento, né? Mas é uma capacidade de olhar com mais profundidade. Então, desse ponto de vista, a meditação ela também está associada à nossa maneira de encarar o trabalho. Por exemplo, uma pessoa deveria ser capaz de fazer o seu trabalho sem interrupção. A meditação apoia essa abordagem. Desse modo, o significado do trabalho se torna parte da nossa prática espiritual e não apenas da nossa luta diária para sobreviver, né? Trabalho, nesse caso, é que ele sugere uma definição. É o envolvimento físico efetivo com os objetos, um envolvimento físico efetivo com as pessoas e com as energias que propulsionam esse envolvimento.
Nesse sentido, trabalhar é aprender constantemente. Um professor, na forma dessa situação de trabalho, ele está sempre presente. Se você faz alguma coisa errada, todo mundo nota. Se você faz algo certo, também se nota. Não tem como enganar nesse processo. Um trabalho como uma forma de envolvimento. É bonito isso, porque né? É algo que a gente está envolvido fisicamente com objetos, a gente trabalha numa coisa mais manual, mas sempre tem pessoas envolvidas, então tem um envolvimento de relações, tem envolvimento emocional, mas tem um envolvimento com a nossa mente também, tá tudo junto. Mas veja o que é interessante. Não há aqui uma necessidade de envolvimento com a rigidez autoconsciente de uma abordagem deliberadamente artística do trabalho ou do uso de objetos. Ao mesmo tempo, a pessoa deve ter respeito pela importância das situações da vida. As coisas à nossa volta, elas sempre têm uma ligação conosco. Pertençam elas a nós ou não. Quando nós começamos a sentir essa associação, começamos também a perceber as coisas e a nos relacionar com elas direta, adequada e completamente. Ele usa um exemplo, né, para tornar isso mais claro. Ele diz assim: segundo essa abordagem, por exemplo, se você está preparando uma xícara de chá, você permanece completamente em contato com o processo, com o tipo de chá que você prepara, com o tipo de chaleira ou de bule que você usa. Tudo se resume em manter uma relação com essas pequenas coisas, que em si não são muito importantes. Trabalho sobre isso, né? É sobre manter uma relação com as pequenas coisas, que em si mesmas não são muito importantes. Isso é muito bom. Então não é uma questão de vida ou morte, preparar muito com qualquer coisa é importante. É isso que eu entendo por trabalho. Um relacionamento com qualquer coisa é importante. Não precisa se tratar de um emprego, embora esse mesmo estilo de relacionamento total com as coisas também possa ser usado em qualquer situação do trabalho. As pequenas coisas que a gente faz na vida, elas parecem não ter muita influência direta na espiritualidade. Elas talvez até pareçam muito pouco espirituais. Hum, que é como se a gente considerasse aquilo uma coisa do samsara, né? Que a gente espera terminar logo para, enfim, poder fazer a prática. Então, esse que é o problema, né? A gente vai pulando a maior parte da vida para poder, enfim, fazer alguma coisa que a gente nunca consegue fazer perfeitamente ou completamente, porque onde aquilo já estava acontecendo, a gente já pulou por cima, né? Então, é como se ele estivesse nos ajudando a ver cada pedaço da vida que a gente dá uma olhada e pensa, pô, eu preciso terminar isso aqui rápido, logo, me livrar disso, concluir de uma vez, para então fazer alguma outra coisa mais profunda, né? Hum. Então, as pequenas coisas que a gente faz na vida, elas parecem não ter uma influência direta na espiritualidade. Elas talvez pareçam até muito pouco espirituais. No entanto, é com o seu mundo, é com o seu ambiente que você está lidando. Assim, o que você faz deve ser sentido completamente e não feito às pressas. Hum. Ou não feito nas coxas, né, como a gente diz. Isso não significa que a gente deve, então, fazer tudo devagar e sem pressa. Porque aí é como se a gente pegasse aqueles 3 animais e dissesse: "Galera, é assim, ó, agora é tudo devagar e sem pressa". Aí o Sansara dá um golpe na gente, e a gente agora então descobriu que tem que fazer tudo devagar e sem pressa. Também não é uma não é uma sensação de velocidade, né. Apressar-se não significa necessariamente fazer as coisas rapidamente. Olha que interessante isso aqui.
Você pode se apressar devagar. Não importa quão lentamente você vá, você estará deixando de captar o ponto essencial o tempo todo. No entanto, quer você se apresse devagar ou rapidamente, a sua mente estará preocupada com alguma coisa, constantemente às voltas com esperanças ou temores, paixão ou agressão, ou alguma coisa dessa natureza. E por causa disso, você deixa de se relacionar diretamente com os objetos ou com as pessoas, como quando você prepara uma xícara de chá. A questão é o quanto que a gente está ali de fato, né? Não é tanto a velocidade, mas o quanto que a gente está ali. E é óbvio, quanto mais rápido a gente faz, é mais provável que a gente não esteja ali, né? Que a aceleração é mais difícil. Mas ela não é o ponto central, né? O ponto central é se a gente está mesmo. Então o Trungpa diz assim, se você está indo depressa, está com pressa. Simplesmente tentar andar devagar não resolve. Porque é como estar com o pé no acelerador e simultaneamente tentar pisar no freio, sem que tenha se tirado o pé do acelerador. Aí não vai funcionar, porque tem uma coisa atrás que não acalmou, né. Então é como se a gente tentasse acalmar um pouco na marra. Aí aquilo é como se a gente desse sinais contraditórios, né. Tem um fundo que quer acelerar e tem um outro lado mais controlador que diz: "Não, lá no livro está escrito que tem que ir mais devagar". E a gente fica se podando, né. Então o Trungpa diz: "Se você está indo depressa, simplesmente tentar andar devagar não resolve, e nem o contrário, tampouco. Veja bem, o importante não é alterar o seu ritmo, o importante é se dar conta de que você não está em contato com o que acontece, porque a sua preocupação é ir em frente. A preocupação é terminar de uma vez, a preocupação é chegar lá, a preocupação é alguma coisa, é uma meta, né. Então, a gente está com um foco muito estreito nesse momento, e o foco estreito, ele retira a possibilidade da gente se relacionar com as coisas, né, melhor. Quer você faça algo devagar ou depressa, você sente que está distraído. Por isso, é necessário aprender a se relacionar completamente com o que você estiver fazendo. Se você se relacionar completamente com o que estiver fazendo, você não vai conseguir se apressar, não vai nem ter vontade. Você não precisa pensar no futuro, porque o que você tem no momento já basta. Não se apressar significa ter pleno contato com o que está acontecendo no momento. Isso numa época de ansiedade, isso é tão necessário, né? Tão necessário. É ter pleno contato com o que está acontecendo no momento. Em outras palavras, é necessária uma sensação de momento presente. Um pouco de humor ou de leveza também ajuda muito. Então, você começa a ver a situação presente de uma maneira total, de uma maneira completa. Por quê? Porque o processo de se apressar, ele é muito sincero, ele é muito sério. Ele é muito sincero e muito honesto. Num certo sentido, ele é muito solene. Mais do que tudo, ele é muito sério, né? É só a gente ver. Bom, quem está com pressa está sempre sério. Nós, né? A gente fica muito sério, porque é quando a nossa cobra mais vem à tona, né? Porque aí qualquer uma formiga que passa na nossa frente já é o suficiente para sair da frente, porque a gente tem hora, né? A gente tem hora marcada, a gente tem uma outra coisa depois para fazer. É muito sério, né? Então o Trumpa está descomplicando aqui para nós.
Então não é só estar no momento presente, né, essa frase ela tá meio batida para nós, mas é ter uma qualidade de apreciação, né, de interesse, né, de abertura, é mais do que simplesmente foco no presente, né. É como se tivesse tem um relaxamento aqui dentro, tem um senso de humor, de ver isso. Quando a pessoa se relaciona de uma maneira direta e simples com as situações, ela se dá conta de que o corpo e a mente, eles têm uma relação muito próxima. Eles são a mesma coisa, na verdade, né. Mente e corpo são uma só coisa, eles não são coisas separadas. O corpo é a mente é o corpo. As expressões do corpo, elas são o tempo todo expressões da mente. A mente fala no corpo, né. Se a pessoa não vê aquilo na mente, ela vai ver no corpo. Aí se a pessoa é muito teimosa, ela vê aquilo no corpo, mas ela diz: "Não, isso aqui é só meu corpo". Mas aquilo é a mente da pessoa falando, né. Não é o corpo, é a mente falando. Não são 2 coisas, né. Então as expressões do corpo, elas são as expressões da mente. O trabalho, que é uma expressão da vida cotidiana, envolve o corpo e a mente de uma maneira igual. A gente não precisa desenvolver uma atitude filosófica especial para fazer com que o nosso trabalho seja espiritual, mesmo que a nossa atividade pareça não ter nada a ver com a espiritualidade. A gente não precisa interpretar de uma maneira especial. A gente não precisa descobrir ideias ou ideologias que se adaptem a um trabalho específico. A gente não precisa espiritualizar o nosso trabalho nesse sentido, né? Mas a gente tem que estar atento. Por um outro lado, o trabalho de muitas pessoas é em grande parte intelectual. Isso não é um problema. Você pode apreciar a qualidade rotineira da vida em qualquer situação. No entanto, eu penso que alguma disciplina física também é necessária na vida de uma pessoa. Sem isso, você poderia ficar totalmente absorto nas suas ideias, como um professor distraído. O Trungpa, o Zonzan, ele diz, né, que ele diz: "Olha, eu acho que os ocidentais devia", no caso dos praticantes budistas, né, como ele foi encontrando, ele diz: "Eu acho que tinha que ter mais encanador, eletricista, o pessoal devia se interessar mais por essas coisas do que por fazer tese de doutorado, né". Porque ele foi vendo uma tendência muito aérea das pessoas, desconectadas de um aspecto terra, né, do corpo. E aqui ele não está dizendo para a pessoa simplesmente fazer academia, né, e trabalhar o corpo, né, não é sobre isso, mas é sobre ter uma conexão quase artesanal com as coisas, né, a necessidade disso, para a pessoa ter um pouco de diálogo com, assim, o mundo real, né, o mundo real. Então sempre tem uma necessidade de alguma coisa concreta, como um trabalho físico, um trabalho artístico, alguma coisa que você possa usar tanto as mãos, o corpo, quanto o seu intelecto. Se você adquirir o hábito de usar constantemente o seu intelecto como um meio de entender as coisas, você tenderá a ficar completamente perdido nas ideias. Uma pessoa assim costuma se tornar agressiva, acreditando que todas as suas ideias científicas são corretas e infalíveis, e ela não consegue prestar atenção ao dia a dia. Porque ela tem um mundo ideal, que é o mundo que ela fica pensando, e tem um mundo aqui onde as coisas acontecem, em que a resistência do chuveiro queima, em que a lâmpada queima, em que o vazamento acontece, em que, enfim, as rachaduras acontecem, né, e as árvores quebram, e o pneu fura, e assim vai, né. Então é como se tivesse um gap. Então isso que ele está chamando a atenção. Então falta, a pessoa não consegue prestar atenção no dia a dia. Então falta alguma coisa quando se trabalha totalmente com o intelecto. Falta alguma coisa, né. Também não há nenhuma necessidade de se ficar filosofando sobre o trabalho para torná-lo espiritual.
Não precisa, isso aqui é muito absolvição para nós, né? Em que a gente está lá fazendo alguma coisa e aí tenta achar uma motivação, uma razão espiritual para aquilo, né? Filosófica. Não precisa. De qualquer forma, ele tem uma influência espiritual. Se você considerar o seu eu como uma pessoa que trilha um caminho espiritual, tudo o que você fizer será parte do seu caminho, uma expressão do caminho. Abrir mão da autorreferência, sufocar o ego, não buscar felicidade e não evitar a dor, tudo isso nos traz para a realidade, onde nós vamos tratar as coisas direta e profundamente. Tratar as coisas dessa maneira, não centrada em si, não egoísta, tem na tradição budista o nome de upaya, nem usáveis. Sem isso, não há como descobrir o guru ou o mestre interior, como poderíamos chamar, que é a constante instrução que você começa a receber no caminho. Assim, a situação cotidiana ela se torna um ensinamento. Ela se transforma num processo de aprendizado constante. Não há jeito de desenvolver consciência de que existe um mestre interior se você não se relaciona diretamente com as situações, porque sem isso não tem intercâmbio com o seu mundo. Isso aqui é bonito, como se o guru interno da pessoa, uma região de lucidez interna da pessoa começasse a aflorar à medida que a pessoa se abre para se relacionar com o que está diante dela de uma forma menos idealizada, mais direta, mais prática, né? As experiências que integram o processo de aprendizado na vida diária, elas não precisam ser especialmente místicas. Elas não precisam ser nada que se assemelhe a uma voz dizendo, faça isso, faça aquilo. Não são uma tendência para ver simbolismo espiritual em toda parte. Isso seria demasiadamente literal, tacanho, né? Isso é tosco. Como se qualquer coisa fosse, então, um sinal do universo, né? Não é isso. O caminho espiritual, ele é profundo em si mesmo. Ele consiste simplesmente em ver as coisas como reais, diretas, simples. Só que isso significa muito. A simplicidade, ela nos permite lidar com qualquer coisa que surja. Porque as coisas são simples, as situações são puras. Não há aí de modo algum alternativas. Trata-se de uma situação direta. Isso aqui é prágna, né? Olhar as coisas como elas são. No fundo, ele está falando sobre isso. Lidar com as situações físicas, materiais do mundo, significa lidar ao mesmo tempo com as emoções, com as nossas emoções. As expressões emocionais do corpo, de origem física, elas são óbvias. A gente pode trabalhar com elas de uma forma direta e simples. O importante é não rejeitar a situação que a gente se encontra agora. No fundo, a situação que a gente se encontra agora, ela não é uma situação que ela é determinada pelas pessoas que estão ao nosso redor, mas ela é determinada por uma região kármica nossa. Essa região kármica a gente não devolve, se a gente não iluminar ela. As pessoas a gente até atira, mas a situação kármica ela permanece. Então é como se a situação aparentemente externa ela se repete. Isso que ele está dizendo. O, o rejeitar situações não está ligado às coisas externas, né? Mas são regiões internas nossas, né? Que nos acompanham. O importante é não rejeitar a situação que nós nos encontramos agora. Nós não vamos alcançar necessariamente um progresso espiritual mudando o nosso estilo de vida. De fato, nós deveríamos esperar o oposto. Isso aqui é muito interessante. De fato, deveríamos esperar quase o oposto. Essa aqui é uma grande pegadinha, né? A gente muda o estilo de vida para o progresso espiritual chegar, e aí vem o oposto. Como é que pode, né? Então o Trungpa ele vai dizer, na verdade, o que a gente precisa é dar continuidade ao nosso estilo de vida.
porque é uma continuidade de uma experiência. E a gente precisa se envolver com ela, tentar encontrar dentro dessa experiência o que vai vir depois, o próximo passo, em vez de buscar um ambiente pré-fabricado, que supostamente seja propício ao progresso espiritual. O ambiente assim, vamos supor, um ambiente idealizado, né, romantizado, pré-fabricado, né, pré-moldado, parece propaganda de loja de material de construção. Mas é isso, a gente fica construindo na mente, né, de uma forma muito sutil. O ambiente assim, temporariamente, ele até pode parecer favorável, mas numa certa altura a gente vai se tornar fraco, porque a situação que parece ideal, ela nos amolece. Isso aqui é muito interessante. Aí a gente fica sem as defesas, porque como aquilo a gente não tem obstáculos ali dentro, a gente não tem uma crítica no bom sentido, né? A gente não tem uma visão mais profunda, a gente fica anestesiado. Então, quando a gente está anestesiado, a gente não interage mais com as coisas direito. A gente não interage, a gente não vê, não se relaciona. Aí o que que acontece? Quando surgir uma situação problemática, a gente não vai ser capaz de lidar com ela. Aí a gente vai tentar escapar. A gente vai tentar recriar uma situação ideal, uma situação maravilhosa. E como resultado, a gente vai ter um constante anseio por uma situação do futuro, porque a gente ainda não soube se relacionar com a situação do agora. Aí a gente fica imaginando uma situação no futuro, uma situação idealizada. Aí a gente nunca lida com as coisas como elas estão, a gente sempre fica imaginando algo que a gente possa se encaixar, né? Então, transcender o materialismo espiritual significa aceitar a situação da vida diária. Esse é o ponto fundamental. O ponto fundamental para a prática acontecer é praticar na vida como ela se apresenta. Isso que ele está convencendo a gente aqui, né? Esse é o fim do capítulo 2, que a gente vai parar por aqui, com relação ao texto, né? E tem muita informação aqui nessa parte 2 que a gente viu hoje, né? Tem muita informação. Então tem uns trechos muito especiais aqui para a gente olhar com calma depois também. E tentar encontrar exemplos, né? Que a gente precisa. Tentar encontrar exemplos de trechos que ele traz, assim. E a gente encontrar pedaços da nossa vida também em trechos como ele traz aqui. Isso é muito útil. Porque é como se a gente fosse ressignificando, né? Pedaços da nossa vida com o próprio ensinamento, né? Eu acho que eu travei de novo. Alô? Pronto, voltei. Eu te ouço bem, Henrique. Obrigado. Não, vocês tinham congelado para mim aqui, estava tudo parado. Eu acho que a nossa internet que está instável aqui. Tu tá com a tria ainda, Dani? Tu também? Eu também tô teimoso, né? Pois é, A mas tem concorrência tá boa, Mercúrio. né? Mas tem Mercúrio retrógrado também, né? Não sei se é por conta disso. Eu não sabia dessa parte. Mas sei eu, tenho que ver como é que tá andando a outra. Claro, né? Vai até quando? É, acho que até metade de outubro eu posso olhar e te digo. Tá bom. É bom experienciar também, né? Aí a gente vai sentindo. Tá bom. Mercúrio é comunicação, é isso? É, comunicação e dizem que essas coisas de aparelhos, né? Nesses momentos dizem que começa para algumas pessoas especificamente queimar tudo, né? Ih, Queima monitor, queima chuveiro, queima tá certo. Tá bom. tranca internet.
Gente, mas está aberto para a gente conversar, por favor. Oi, Henrique, posso fazer uma pergunta? Oi, Ju, por favor. Então, quando estava lendo um trecho, né, que ele fala assim sobre a meditação, né, que a gente pega assim as coisas da nossa vida cotidiana, assim, né, e fica às vezes sentado com aquilo ali, né? Ele sugere assim, né, Uhum, como nossa prática. E aí eu fiquei pensando assim que às vezes eu faço isso e me enrolo um pouco, sabe? Porque, por exemplo, um exemplo bem prático, assim, às vezes eu me sinto, aconteceu alguma coisa, assim, né, no trabalho, vamos dizer assim, alguém falou alguma coisa, fez alguma coisa, e eu sinto com aquele negócio a semana toda na meditação, sabe? E aí, às vezes, eu acho que eu me atrapalho porque eu quero, assim, ter uma clareza daquela situação, sabe? E uhum, aí eu acho que vai aparecer ali na meditação, né? E aí, depois de um tempo, assim, eu começo, então eu acho que eu já sei por que que a pessoa falou isso, ou fez aquilo, sei lá, depois de uns 3 dias. Mas aí eu volto a ficar pensando assim, não, eu tô querendo achar uma resposta que, na verdade, não é, né? Não é esse o ponto, né? Não é a resposta, mas talvez essa é a minha pergunta. Acho que talvez eu deveria olhar assim como é a minha mente, assim, sabe, que fica tentando sempre arranjar uma resposta, sabe, ao invés de só relaxar, ou até como ele falou depois, assim, ter um pouco de humor, assim, leveza, né, assim, não ficar, sabe, procurando necessariamente uma resposta na meditação, né. É, uhum. não sei se tu entendeu muito bem a minha pergunta, mas era isso, assim, me enrolar um pouco na prática, assim, acho que é como eu faço para não esperar assim alguma coisa da meditação, sabe? Não esperar ter uma resposta, né, da meditação assim para as perguntas que aparecem assim do cotidiano, sabe? Uhum. É que é como se a clareza fosse vindo à medida que a gente consegue se distanciar. E aí, se a gente não está conseguindo se distanciar o suficiente, a gente está muito dentro, é provável que a gente não vai ter clareza nenhuma, né, resposta nenhuma, né? Então, se a meditação ela conseguir nos oferecer esse espaço que a gente recua, né? A gente dá um passo para trás, dá dois, dá três, dá vários, aí a gente se vê fora daquela bolha. Aí as coisas ficam mais claras. Mas enquanto a gente sentar com aquele personagem, aquela identidade, aí a gente só vai se debater com as paredes daquela bolha, né? Daquela situação. Então, o barato da meditação, na verdade, é uma capacidade de, ao diminuir a responsividade, a gente vai recuando mais do que gerando foco, estabilidade, essas coisas, a gente vai recuando do lugar que a gente estava, né? Até que a gente se dá conta, nossa, olha onde é que eu andava. A gente tem, de canto de olho, a gente tem essa sacada, né? Então a gente deu um passo para fora já. Aí é que as respostas começam a aparecer. Mas às vezes, quando a gente está muito dentro, ou aquilo é muito intenso para nós, pode ser que leve um pouco mais de tempo, né? Até a gente trocar de bolha, de paisagem, de situação, aí pode ser que comece a ficar mais claro, né. Mas se a gente está muito dentro, é muito mais difícil. Obrigada, Henrique. Né. E às vezes as coisas são simples mesmo, né. São coisas do cotidiano, como alguém que estava com pressa e passou rápido por nós e trombou na gente, né, às vezes as coisas elas não têm necessariamente uma coisa profunda ali que queira significar, né, às vezes é simplesmente a vida cotidiana acontecendo, né. Com a sua confusão normal, assim, que a gente já conhece, né. Oi, Henrique, é Rosa. Oi, Rosa.
Tudo bem? Tudo bom. Voltando depois de um tempo só assistindo, sem poder participar no horário. Você já viajou? Olha, já fiz uma viagem longa aí, umas 3 semanas, estou em casa de volta. Legal. Olha, eu fiquei muito tocada aqui na página 38 com uma frase. Eu acho esse livro muito admirável. Eu já li umas 2 vezes e estou muito feliz que você tenha escolhido de comentá-lo. Eu gosto desse livro. Tem essas histórias de gostar e não gostar, mas eu gosto Sim. dele. É onde a gente anda, né? Pois é. Então, tem uma frase aqui na página 38 que eu acho muito interessante. Ele diz: se você adquirir o hábito de usar constantemente o intelecto como meio de entender as coisas, você tenderá a ficar completamente perdido nas ideias. Então, para quem trabalha ou trabalhou muito com a parte intelectual, é muito fácil ficar perdido com as ideias. É um aprendizado largar isso. Eu queria que tu falasse mais um pouco, e mais na frente ele fala: não há necessidade de filosofar sobre o trabalho Uhum, para torná-lo espiritual. uhum. Então, isso aqui foi uma boa martelada na minha cabeça. Se você puder falar um pouquinho mais. A parte do filosofar, porque é como se a gente por muito tempo carrega essa imagem interna de que o mundo se divide, né, entre uma realidade espiritual e a realidade do mundo, que é meio sem graça, né, meio impura. Aí a gente pensa como tornar tudo espiritual, mas a gente estraga um pouco as coisas, porque a gente tentar enxergar unicórnio, assim, não vai enxergar. Não vai começar a ver gnomo escondido, né? Então, é como se a gente ficasse forçando um pouco a barra para tornar as coisas espirituais e profundas e ter um sentido oculto, né, de outras vidas. A gente tenta, às vezes, embarcar numa coisa dessas, né? Mas é como se o Trungpa trouxesse uma, um- uma forma de se relacionar que é quase um satipatthana com o trabalho, né? A gente olha para o trabalho como um trabalho, como a gente olha para o corpo como um corpo, como a gente olha para um copo como um copo, como a gente olha para uma janela como uma janela, como a gente olha para as coisas como as coisas, né? Sem mais nem menos. Então é como se ele jogasse não só um banho de água fria, mas ele nos mostrasse que isso é a prática mais profunda que a gente pode fazer. É claro que tem o Lama, ele usa um método que é um método de mais meios hábeis, né? O Trungpa aqui é como se fosse muito direto. O Lama já vai usar essa imagem do mala de mantras, né? Que a pessoa pode passar um fio por dentro do trabalho e tem uma conta. Então aquilo é uma conta que a pessoa liga com outra e aí vai formando. É bonito isso, né? Isso é bonito. Porque aquilo vai implicando um sentido, né? Qualquer coisa que a pessoa faz não é assim, alguma coisa avulsa, né? Como se estivesse flutuando, mas ela passa um fio por dentro. Mas aqui o Trungpa, ele usa uma coisa mais satipatthana, né? A gente olhar para as coisas como as coisas, de uma maneira muito direta, né? Porque ele está usando a meditação em silêncio como base de contemplação, né? Então ele sugere a gente fazer isso. Ok. E agora, é interessante, né? Porque você é engenheira, né, Rosa? Sim. Engenheira civil, você passou quantos anos construindo o prédio, né? Só na universidade 34. Pois é. Então, imagina, você engenheira Aí agora a civil, vida continua no construindo, ainda SEB, acha né? o trabalho filosófico, né? Imagina os mortais, né? O que sobra, né? É muito É, interessante. é. Tem horas Mas, que tem horas que lavar prato é só lavar prato mesmo, né? exato. É isso. Obrigada, Henrique. Tinham esses mestres tibetanos que eles eram... outro dia eu estava vendo a biografia de um deles, ele construiu muitas pontes no Tibete, e aquele era o trabalho do Bodhisattva dele. Porque tinha muitos rios, as pessoas não conseguiam atravessar de um lado para o outro, né?
Então, a forma dele praticar ação no mundo era construindo pontes. E tem umas que sobreviveram até a invasão chinesa, mas aquilo é muito antigo, né? Então, o Mipa Rinpoche, né, que a gente conhece da Sadhana Chuva de Bênçãos, né, ele era arquiteto também. Tinha textos incríveis, assim, sobre construção não só de templos, mas de casas, né, com cálculos matemáticos, assim, muito interessante. Então, tudo é como se tudo fosse forma de praticar, mas ao mesmo tempo fica esse convite, né, que é como a gente olhar para aquilo de uma forma mais aterrada, né? Que é isso que ele está convidando a gente a fazer, né? Olhar de uma forma mais aterrada, menos etérea, né? Porque pode ser que a gente chegue num local de obra, né? Quem já construiu sabe. E a gente chega lá e a gente está vendo uma casa dentro da nossa mente, né? E a gente tem o jeito que aquele quarto tem que ser, o jeito que o pé direito tem que, a altura do pé direito, e a gente já está calculando que o cano, quando passar por ali, ele vai ter que dobrar ali. E a gente tem um sentido pronto na nossa mente. Só que o sentido pronto que a gente tem na nossa mente provavelmente não é idêntico ao do pedreiro, né? Se a gente não for o pedreiro lá no lógico. Aí a gente já começa a ver que tem a gente começa a ficar pegado a um processo sutil e deixa de se relacionar com o que está acontecendo ali de fato, né? Fácil É isso verdade. acontecer. Isso acontece muito quando a casa da cabeça da gente... Não, isso acontece muito no casal. Quando a casa da cabeça do homem não é a casa da cabeça da mulher, tá? Aí começa. Sim. E coitado de quem está construindo, que fica no meio, entre um e outro. É assim. Pois bem. Obrigada, Henrique. Obrigado, Rosa. E aí, Tamara? Oi, Henrique. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Henrique, teve uma hora que eu acho que ele falou que uma forma legal de se relacionar com o trabalho era tentar ter conexão artesanal das coisas, ou perceber essa conexão artesanal. Eu não sei se eu peguei direito, era isso mesmo? Uhum. Então, aí eu fiquei tentando pensar, assim, tipo, como se fosse um exercício, assim, para ver a conexão artesanal de algumas coisas que a gente faz. Então, aí eu pensei, assim, por exemplo, em quem é cozinheiro ou quem costuma cozinhar, né? Aí eu acho que talvez fique um pouco mais fácil a gente ver o aspecto artístico que ele fala, porque isso já é uma coisa que a gente está acostumado a fazer, né? Mas aí eu vou falar rapidinho, assim, o que eu pensei. Pode? Dá tempo? Por favor. Então, assim, no caso de cozinhar, eu pensei assim, nas coisas concretas, seria mais, tipo, escolher os alimentos, picar, pôr na panela, mexer, essas coisas assim. Que o aspecto sutil seria, tipo, todo o amor, o cuidado, o respeito que você tem com os alimentos e com as pessoas para quem você está cozinhando. E que o lado artístico é a beleza do prato depois, né? Que tem alguns que ficam muito bonitos, tem outros que mais ou menos, mas eu achei que isso tem a ver também com a habilidade da pessoa, que pode ter a ver com os meios hábeis, talvez tenha alguma coisa a ver com isso. Né? Aí, pensando em outras profissões, eu não tinha pensado, mas a Rosa falou agora de engenheiro, aí eu pensei rapidinho, assim, que a questão concreta seria, tipo, construir o prédio ou construir a casa. O sutil seria, tipo, o que a pessoa imagina, né? Também eu acho que sempre nessa linha, o amor, o cuidado, imaginar a casa de alguém, né? Que ali vai ser o lar de alguém. E que a arte seria depois, quando fica prontinho e bonitinho, que tem as paredes pintadas, a forma da janela, todas essas coisas, né? Aí eu pensei assim, eu pensei também para quem é vendedor, né? Que o aspecto concreto seria organizar os modelos, os tamanhos, colocar os preços, pôr nas vitrines, tarará. O aspecto sutil, aí eu sempre acho que fica repetindo, é o amor, o cuidado, o respeito que tem com os clientes e com as peças de roupa. E a arte seria a escolha das peças, da forma que vai expor, que manequim, que vitrine que vai usar,
as palavras que Uhum. ela vai usar na hora que vai vender, porque isso cativa o cliente. Aí eu acho que reforçou aquela minha ideia dos meios hábeis, sabe? Uhum. Aí eu não sei se sim, se faz sentido. Eu pensei também no eletricista, mas acho que fica muita coisa ficar falando. Uhum. Aí assim, você acha que isso faz sentido ou não tem nada a ver ficar pensando? Não faz, mas eu te perguntaria, por exemplo, você é médica, né? Como é que você vê isso como médica? Então, eu acho que assim, o aspecto concreto é você ir lá e Hum. atender fisicamente a pessoa. Ela entra na tua Uhum. sala, você conversa com ela, tira a história, examina e depois você tem uma conduta, explica para ela o que é para fazer. Pelo menos é isso que esperam né? Você Normalmente as faça. pessoas esperam que a gente prescreva algum remédio, alguma coisa, ou que cure a pessoa, peça algum exame. Né? Aí o aspecto sutil, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, é que você tenha amor, cuidado, respeito com as pessoas, com os pacientes, né? Com os seus colegas de trabalho. E aí, quando ele falou das coisas, né? Porque tem os materiais, né? Os materiais que a gente usa, né? O cuidado com o computador, o controle do prontuário, a higiene da sala. Agora, com essa coisa da pandemia, tem muita questão da higienização, né? E assim, já que você perguntou, né, de mim, eu acho que eu tenho muito pouco cuidado com as coisas. Meus papéis ficam tudo acumulado pelos cantos, assim, fica meio bagunçado. Mas eu acho que eu tento cuidar mais da parte que tem a ver com as pessoas, né? Uhum. E aí a parte da arte, eu acho que tem a ver com isso, assim, que é a questão de você conseguir que a pessoa se sinta bem depois do seu atendimento, que de alguma forma ela saia melhor do que ela entrou, mesmo que você não tenha resolvido o problema dela, né? Mesmo que Uhum. você não tenha feito o que ela esperava que você fizesse, mas que ela saia um pouquinho melhor do que ela entrou. Pelo menos é isso que eu tento fazer, né? Ou pensar. Achei ótimo. Eu tenho mais uma pergunta, então, pode? Por favor. Você falou no final que transcender o materialismo espiritual é aceitar a situação atual. Tá no livro ali, eu li, né? Então, aí eu acho essa frase difícil, assim, de entender, sabe? Porque Uhum. eu entendo que a gente tem que aceitar as condições, mas a gente não lutar por uma coisa que está sendo claramente prejudicial é muito estranho. É, E aí, como não certeza. lutar se você está aceitando aquilo? É estranho, assim, né? E como não pensar no futuro se você está lutando com aquilo? Para você planejar uma forma de sair de lá, você tem que planejar, você tem que pensar no futuro, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando como fazer isso com essa coisa das eleições. Como Uhum. aceitar a situação atual e não ter materialismo espiritual, sabendo que você tem que fazer alguma coisa, mas também enfim, não lutando contra. Aí eu meio que imaginei que seria não tentar convencer os outros daquilo que você acha certo. Mas mesmo assim eu também acho meio contraditório, assim, porque assim, para quem tem muita certeza do que é certo, Uhum. fica difícil ficar quieto, né? Uhum. E aí eu também achei que pudesse ser assim, não que a gente tenha que aceitar quieto e não fazer nada. Tipo, a gente pode tentar fazer algum movimento, mas sem forçar demais a barra. Acho que talvez seja isso, não espremer, assim, não querer dar murro em ponta de faca. Eu imaginei assim. Uhum. Você tenta um pouquinho, tipo, não deu certo, você recua. Aí você senta de novo, medita mais um pouco. Aí você tenta mais um pouco, aí não deu certo, você volta, senta lá de novo, vê se aparece algum outro meio hábil. Sei lá, acho que é isso. Uhum. Mas não sei se você tem uma luz melhor para dar. É que é um tema infinito, né, esse. Porque, no fundo, não é sobre as eleições, né, mas é como é que a gente lida com o samsara, né? No fundo é sobre isso. E tem essa imagem, né, que o Lama traz do Narasaki Hiroshi, né, que é esse mestre Zen, que ela ajuda muito a pensar isso, porque é como encarar uma situação em que a gente claramente tem a percepção que o outro está fazendo uma ação não virtuosa, né? Que aquilo não é interessante.
E aí o Narasaki Roshi dizia, você se veja fazendo aquela ação. Então, isso para nós é um desafio nesse momento, porque é muito fácil a gente cair numa sensação, nós e eles, né, em que a gente jamais faria uma coisa dessas ou qualquer coisa do tipo, mas aquilo é uma região kármica que daqui a pouco, por outros lados, a gente está fazendo a mesma coisa. Se é que a gente já não reproduz aquilo em algumas áreas da nossa vida que talvez não estejam suficientemente claras para nós, né? Então é uma sensação de como se fosse mais impessoalidade, né, ao olhar, porque quando a gente chama, assim, define, né, o outro como sendo de tal visão, é como se por avidia escondesse um monte de coisa, oculta, né, um monte de coisa. Por exemplo, todos nós temos exemplos na família, né? Todo mundo aqui tem, com certeza, exemplos na família de pessoas que pensam diferente de nós. É óbvio, família é sobre isso, né? Mas essas pessoas, por incrível que pareça, não sei se todas, mas algumas pelo menos têm outras qualidades, né? Elas têm outras coisas que valem a pena a gente não desistir delas e que a gente mantenha a conexão. Então é como se aquilo tocasse numa região kármica delas, que é difícil a comunicação por ali, mas tem outras áreas que a comunicação flui, né? Então a gente consegue nutrir por ali. E, e a gente também não condena, né? Alguém falou mais cedo aqui, logo que a gente abriu, acho que foi a Norini, né, dessa noção da banalidade do mal, né, que ela ajuda muito a entender hoje também, porque se a gente, é o que ela dizia lá nos anos 50, 60, né, quando ela escreveu sobre isso, em que ela dizia que se a gente simplesmente fuzilar os nazistas, né, ou acabar com eles, a gente perde de aprender como é que o nazismo funciona, porque a gente vai estar banalizando a situação, né. Então, um, 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 aquilo não vai resolver, porque os nazistas um fenômeno kármico, né? Um fenômeno mental do Sansara, que a gente vai ter que olhar. Daqui a pouco essas pessoas todas vão ter ido e aquilo vai seguir vivo. O Bolsonaro vai estar morto, o bolsonarismo vai seguir vivo, talvez com outros nomes, né? Mas é um fenômeno que ele não tem um rosto necessariamente de base, né? Ele é uma manifestação kármica bastante intensa de defesa e de raiva, os três animais alucinados, né? É como se relacionar com isso, né? Tem que fazer essas perguntas, né? Como é que a gente lida com isso com a gente mesmo? Os três animais muito alucinados, né? A gente vê uma identidade muito forte, a gente vê um mecanismo de defesa muito forte, e a gente vê um galo alucinado ciscando sem parar, com muita pressa, assim, e não deixando o outro descansar, porque fica botando informação em cima de informação, né? E sem pé nem cabeça, assim. É uma coisa louca. E aquilo vai produzindo sofrimento. Mas as pessoas que estão fazendo isso, elas estão em sofrimento. É uma coisa muito maluca. Então, mas nesse exemplo que você deu do nazismo, matar os nazistas não resolve nada, só piora. Mas tirar eles do poder ajuda bastante. Com certeza. Então, só que aí a gente não está aceitando a situação atual, a gente está indo lá e tirando eles do poder, quando a gente pode, né? Não, mas aí o que acontece? Aceitar a situação não significa que a gente... aí tem uma coisa que chama, tem que olhar dentro do contexto, né? Então, por exemplo, aceitar a situação não significa passividade, mas significa o lugar desde onde a gente olha para ela. Então, por exemplo, uma coisa é a gente simplesmente ir lá e olhar para a situação e congelar a situação e achar que não tem nada para fazer. Isso é uma visão, não é o que nós estamos propondo aqui, né? O que o Trumpa está dizendo é que quando a gente se relaciona com a realidade de uma forma mais aberta, vendo tanto os lados positivos quanto os negativos, a gente tem uma abertura maior para se relacionar com ela. Porque a gente está mais inteiro ali dentro, a gente não está reagindo simplesmente por raiva, a gente não está simplesmente respondendo impulsivamente à realidade, né? Nós não estamos só fazendo isso. Mas isso não significa que nós não vamos fazer nada. É óbvio que nós vamos fazer.
Mas o lugar desde onde a gente faz ele é importante. Então, por exemplo, a gente exercer o nosso papel e tirar as pessoas, isso não significa que a gente está indo contra elas, mas significa que a gente não vai concordar com o que elas estão fazendo. Nós não vamos deixar. Mas isso não é ser contra elas. É óbvio que as ações têm impacto, isso vai impactar a vida de milhões de pessoas, já tem impactado, né? Isso diz respeito a pessoas terem o que comer, isso diz respeito a pessoas poderem seguir vivas, isso diz respeito a poder ter árvore em pé ainda, poder ter água para tomar. Isso é muito... a gente não tem dimensão da profundidade que é isso, né? Isso é muito grande. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu poderia, então, tentar trocar o aceitar, quando ele fala transcender o materialismo espiritual é aceitar a situação atual, eu poderia trocar o aceitar por, como se fosse assim, compreender e não reagir instintivamente? Pode, mas a sensação que eu tenho é que tu tá pegando dois cenários diferentes para tentar fazer a mesma coisa, o que não vai funcionar. Então, por exemplo, no sentido íntimo, assim, de uma situação específica da vida, a gente aceitar a realidade como ele está dizendo, é assim, aí acontece algo na nossa vida que era imprevisível, que a gente não gostaria que tivesse acontecido. Aí o que a gente pode fazer rapidamente? Não, eu não gostei disso, então eu tiro isso daqui e boto isso aqui que é melhor. A gente só reage assim e pensa que sim, a gente está sendo esperto. Então o Trungpa está dizendo, não saia fazendo isso cegamente, porque isso não é esperteza, isso é o samsara. Agora, isso é um contexto, né? Agora a gente tem esse outro contexto, que é um contexto bem mais complexo, que diz respeito a uma coletividade também. Diz respeito, ainda que isso esteja presente, mas é como se não desse para a gente simplesmente transplantar uma coisa exata de um lugar para o outro, sabe? Isso não vai funcionar assim, igualmente, né? Acho que eu entendi. Obrigada. Nada. Posso só falar uma coisa que eu lembrei ainda da outra pergunta? Você está cansado já? Você quer ir embora? Não tem problema. Não, por favor. É que a gente estava falando lá das relações com as profissões, né? Sim. E aí, aí você perguntou para mim como que eu me sentia, né, quando eu trabalhava e tal. E aí que eu falei como eu acho que eu cuido mal dos objetos, assim. Eu sou desorganizada, né? Não, com as folhas, basicamente. Enfim, eu não limpo direito, eu acho, quanto eu deveria limpar. Claro que eu faço... Dani, olha só, a parte da higienização, do álcool, eu faço bonitinho. O que eu não cuido direito é de tirar o pó dos papéis lá, que fica acumulado um tempão. Porque papel brota que é uma beleza, assim, não sei como que vem tanto. Mas assim, eu tô querendo me justificar. Eu acho que isso aí é o meu galo. Pelo que o Henrique falou na semana passada, isso aí é o meu galo que fica se desculpando porque eu não faço as coisas direito. Aí ele fala que também uma outra forma de se relacionar com o trabalho era tentar ver como uma forma de envolvimento. Aí tem essa coisa, né, como que a gente se envolve com os outros seres, né, com as pessoas do nosso trabalho, com eventualmente se tiver algum animal, com os objetos e os materiais. E aí eu lembrei de conosco mesmo, né? Porque, tipo assim, às vezes a gente não sei lá, não consegue lidar bem com a gente mesmo no nosso trabalho. Então, por exemplo, esse é um aspecto meu que eu acho que eu não me dou bem, assim, eu me maltrato às vezes, porque eu não consigo deixar as coisas em ordem, e aí eu fico me cobrando de fazer tudo aquilo e eu não consigo, e aí é ruim, entendeu? Talvez isso é uma coisa que dê para pensar mais sobre isso. Se cobrar menos ajuda, né? Mas é difícil, né? Não tem a pílula mágica de parar de cobrar. Mas, enfim, vamos tentando. Tá bom. Obrigada. Obrigado, Tamara. Então tá, gente. A gente vai ficando por aqui. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida.
todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem Lok Chosum Rim Luche Zan Lin Sasum Chapa Peldro Ju Chosum Não Adan Midrau do Sungele Show.